Oi, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje eu vim aqui para resolver com vocês a questão 15 do PAV de 2016 da etapa 1, ou seja, referente ao primeiro ano. A questão número 15, ela é uma questão que não envolve nenhum cálculo, certo? Vocês não têm que fazer contas, mas vocês têm que ter o conhecimento geométrico de uma função inversa. Então vocês precisam saber o que é a função inversa, o que a função inversa faz e saber interpretar um gráfico, né, referente a uma função inversa. Quando a gente trabalha a função inversa, nós podemos cobrar para vocês encontrarem uma função inversa, desenhar o gráfico de uma função inversa, interpretarem o gráfico de uma função inversa. Então tem várias formas, existem vários cálculos. Mas nesse caso, nessa questão aqui, é apenas interpretação de gráfico. Cálculo não tem. Então a questão diz assim, ó, na figura abaixo está representado o gráfico da função, o gráfico da inversa de uma função f de reais em reais. Então eu estou dizendo que eu tenho uma função que vai dos reais em reais, ou seja, né, o meu eixo x e o meu eixo y pode ser todos os números, né? E aqui é o gráfico da função inversa, tá? Então, o gráfico de uma função inversa, ela tem que ser simétrico ao gráfico de uma função, né, da função. Agora eu já mostro para vocês. Aí ele diz assim, ó, nessas condições, f de 6 é, e ele dá aqui, a, b, c, d, e. Então, primeiro, o que é uma função inversa? Então, lembrando, função, gente, é quando a gente tem dois conjuntos, tá? O conjunto do x, que no caso aqui seria toda a minha reta, né? Todo o meu eixo x com todos os números inteiros, positivos e negativos, os números racionais, que são os números decimais, fração, os números irracionais, todos eles. E nós temos o conjunto y, né? Que seria então o nosso eixo y também, com todos os números. Os inteiros, positivos e negativos, as frações, os decimais, que são os racionais, e mais os irracionais, todos. Quando nós temos uma fórmula, né, que é uma função que consegue ligar os elementos de x aos de y, nós dizemos que essa é a nossa função f, tá? Então, sabe quando vocês têm aquela lei, tipo f de x igual a 2x mais 1, ou y igual a 2x mais 1? O que está dizendo? Que aquela formulazinha ali, 2x mais 1, se vocês aplicarem, vocês conseguem saber com quem o x se liga no y. Essa é a ideia de função. A função inversa é a função que faz o caminho inverso, ou seja, que ela pega o y e liga no x. E aí nós representamos pelo mesmo f, tá? E aí eu boto um menos 1 aqui. Isso é o símbolo da minha função inversa. Então a função inversa é aquela função que faz o caminho inverso. Por exemplo, digamos que vocês tenham o conjunto com os elementos 1, 2 e aqui com os elementos 2, 4. E que a minha função seja uma fórmula, né, que seja a lei que ligue o 1 com o 2 e o 2 com o 4. Essa é a minha função. Então, liga o 1 com o 2 e o 2 com o 4. O que vai ser a função inversa? Vai ser uma fórmula, uma lei que vai fazer o caminho inverso, que vai ligar o 4 com o 2 e o 2 com o 1. Isso é a ideia da inversa. Então, a inversa é a função que faz o caminho inverso, tá? Então, essa é a ideia de função inversa. Quando a gente tem o gráfico de uma função inversa, ele está dizendo quem se liga com quem já no caminho inverso. Então, nós poderíamos aqui analisar de duas maneiras. Nós poderíamos fazer assim, ó, onde aqui eu vou colocar os valores de x que eu consigo ver no ponto. Por exemplo, então, eu tenho tem vários, mas vamos escolher alguns, ó. Eu tenho o menos 4, eu tenho aqui o menos 2, vou até aumentar. Eu tenho o 6 e o 8. E aí eles se ligam com quem? Aqui o menos 4 seria o 0, aqui o menos 2 seria o 1 positivo, aqui o 6 é com o 5 e 6. Então, como é que a gente analisa esse gráfico? Ó, então, o meu 8, ó, eu subo e vejo que tenho, e isso tem, não tem um pontinho no gráfico, mas tem o tracejado. O meu 8 se liga com o 6, então o meu 8 se liga com o 6. O meu 6 se liga com o 5. O meu menos 2 se liga com o 1
e o meu 4 se liga com 0. É isso que vocês conseguem ver daqui. Claro que a gente só escolheu alguns pontos. Lembre que como isso é uma reta contínua, tem para todos os números. Nós escolhemos alguns. Isso daqui, o que está dizendo? Que esse gráfico é o gráfico da inversa. Então, isso aqui, eu estou dizendo que é a minha f de menos 1. Então, eu estou dizendo que a inversa está fazendo essa ligação. Mas ele quer saber o f de 6. Ou seja, ele quer saber o caminho da função original. Se essa é a inversa, eu quero saber o caminho da original. Ou seja, o caminho contrário. Então, quando eu digo f de 6, eu quero saber a função quando o x é 6. Então, bastava vocês olharem aqui quando fosse 6. Então, quando é que é 6? Quando o 6 se liga com quem? Se liga com 8. Ou seja, a minha f de 6 é igual ao 8. Então, dizer isso aqui, ó, nessas condições f de 6 isso aqui quer dizer com quem o 6 se liga. Então, no caso aqui, ó, se na inversa o 8 se ligava com 6, o 6 com 5, o menos 2 com 1, inversa é sempre f de menos 1. E aqui eu peço a f normal, então eu não quero a inversa, eu quero a que faz o caminho contrário. Quem é que faz o caminho contrário? Se na inversa o 8 se liga com 6, na função normal, o 6 é que se liga com 8. Então, o f de 6 é igual a 8. Outra forma que a gente pode fazer é usar esses símbolos aqui. Então, como a gente está falando que é uma função inversa, nós podemos representar como f de menos 1. E aí, aqui dentro, nós botamos o valor de x. Lembram como é que nós representamos uma função que é uma reta? Uma função que é uma reta do tipo f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, certo? É assim que nós representamos. Então, aqui dentro nós botamos o nosso valor de, que seria x. Então, nós temos aqui, ó, f de menos 2, que se liga com o 1. F de menos 6, que se liga com o 5. E f de menos 1, f menos 1 de 8, que se liga com o 6. Por que esse símbolo, gente? Porque f é de função. Aqui dentro a gente bota o valor de x e aqui fora nós colocamos o valor de y, tá? Então, a gente pode representar assim ou assim, ó. O menos 2 se liga com 1, ó. O número que está aqui, que faz o papel do x, se liga com o 5, ó. O 6 se liga com 5. O 8 se liga com o 6, o 8 se liga com o 6. E por que eu estou botando o f de menos 1? Porque isso é o símbolo da inversa e o exercício diz que o gráfico é da inversa. Mas, como eu disse para vocês, eu não quero a inversa. Eu quero o f de 6. Então, se fosse analisar dessa maneira, o que a gente tem que pensar? A função inversa é a que faz o caminho contrário. Então, se eu tenho que o 8 se liga com 6, que o 6 se liga com 5, que o menos 2 se liga com 1, e agora eu quero a função normal, a f de 6, eu tenho que olhar os números invertidos. Então, se aqui o menos 2 se liga com 1, na normal, o 1 é que se liga com o menos 2. O 5 é que se liga com 6 e o 6 é que se liga com 8. Então, bastava eu olhar aquela que tem os valores invertidos. Então, se aqui o 8 se liga com o 6, a função normal, o 6 se ligará com o 8. Então, nós temos a alternativa D. Então, o que acontece? Eu posso desenhar, né, diagramas e marcar alguns valores, né, que são importantes, e aí ver com quem eles se ligam, lembrando que o x se liga com y, o x se liga com y, e lembrar que a inversa vai fazer o caminho contrário, como eu quero f de 6, eu quero saber com quem que o 6 se liga no caminho contrário, ou eu posso representar assim, ó, como f menos 1, e aí aqui é o x e aqui é o y também. Aí a gente acha os que nós temos, que seria a mesma ideia daqui, e eu quero o caminho contrário. Mais que isso, eu poderia ver somente pelo gráfico. O exercício quer saber o f de 6. Então, olhando o gráfico, o menos 2 se liga com 1, o 6 se liga com 5 e o 8 se liga com 6, tá? Como isso daqui é o gráfico da inversa, lembre, a função inversa faz sempre o caminho inverso. Então, se eu quero a função normal, eu tenho que fazer o contrário. Então, em vez de eu... Lembrem que quem fica dentro do parênteses é o x, né? Mas como esse aqui é o caminho inverso, eu tenho que olhar o contrário. Então, eu tenho que fazer o quê? Olhar o y. Então, se eu quero o f de 6, como esta é a inversa, ela faz o caminho inverso, eu tenho que olhar o eixo y no 6. E aí eu veria também que se liga com o 8. Então, f de 6 é igual a 8. Certo? Então, ela é uma questão, como eu disse, que não tem cálculos,
Eu poderia pensar desta maneira, dessa, simplesmente olhar o gráfico, mas vocês têm que ter o conhecimento. Então, o que é importante lembrar? Função inversa faz o caminho inverso. Se numa função inversa o 6 se liga com o 5, na normal, o 5 é que se ligaria com o 6. Se na função inversa o 8 se liga com o 6, na comum, o 6 vai se ligar com quem? Só olhar o caminho inverso, com o 8, certo? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Apesar de não ter cálculo, eu sei que às vezes interpretar o gráfico e compreender a ideia de função inversa atrapalha um pouquinho, mas, né, deem uma analisada, uma conferida e qualquer coisa, só me chamar, tá bem? Tchau!